Salve, salve turma, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Holdercast. Eu sou Augusto Santana e aqui do meu lado eu tenho meu amigo de fé, meu irmão, meu camarada, Rafael Camilo. Tamo junto. Não tem vídeo, então eu tô hoje. É, né, Rafael? Tu tá, tô fugindo dos vídeos. Tá fugindo dos vídeos, né? E hoje a gente tá recebendo uns convidados aqui muito especiais, nossos parceiros, que já até gravaram anteriormente com a gente, da Evolua Consultoria, grandes parceiros. A gente tá aqui com o William Júlio, ele é diretor jurídico e sócio lá da Evolua. Prazer, Júlio, muito obrigado pela sua presença. Prazer é nosso, Augusto. É isso aí. Também o Cláudio Sotana, que já é nosso velho conhecido aqui, já teve anteriormente. Valeu mais uma vez, Cláudio. Tamo junto aí de novo, pessoal. É isso aí. E hoje a gente trouxe um assunto bem interessante, né? Que tá ficando bem recorrente, né? Ultimamente tem chegado muitas solicitações até pra gente aqui na Holder, que é sobre planejamento sucessório, né? Que a gente vai trazer um pouco mais sobre esse assunto, né? Com um especialista, no caso. E pra começar, William, se apresenta, conta um pouco da sua história aí e de como que a Evolua pode trazer essa solução aí pra quem tá escutando a gente. Legal, obrigado Augusto, Rafael, pelo convite aqui para falar no Holdercast. Nós da Evolua Consultoria somos uma empresa calcada em 3 áreas: na área de finanças corporativas e na área societária, que é a área que eu atuo mais principalmente na Evolua. Então, o societário, obviamente, ele envereda por uma questão sucessória quando nós estamos falando de uma empresa familiar, né? E aí, naturalmente, se fala do planejamento sucessório para as questões patrimoniais daquela família. E nós temos uma abordagem um pouquinho diferente, onde a gente busca também falar um pouquinho da sucessão empresarial, que é a sucessão da gestão, sucessão no modelo de negócio, sucessão com inovação, que é um pouco do que vocês também fazem aqui. Quero agradecer de antemão já o convite, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a nossa metodologia de trabalho, como que nós conduzimos a parte de levantamento de informações, diagnóstico, o nosso diferencial, que é um mapeamento de interesses, ou dentro do planejamento propriamente dito, quanto que a gente pode trazer de contribuição, de experiência desses mais de 50 clientes atendidos nessa questão das holdings familiares, a partir do acompanhamento, né, e da execução e do acompanhamento desses trabalhos. A gente se pergunta muito, né? Chegou semana passada para mim, inclusive eu já passei para Evolua esse caso, né? É muito comum, né? Empresa familiar, não é um SA que vai ter vários sócios, diretores brigando para assumir a cadeira ali, né? É bem diferente, né? Então, assim, hoje a gente tem a figura da holding, né? Falam que a holding é para blindar patrimônio. Isso é verdade? Isso funciona como uma blindagem de patrimônio, uma holding? Olha, não é verdade. A holding não pode ser abordada por essa finalidade. Então, a holding vem um termo em inglês, to hold, muito parecido com, né, o nome do negócio de vocês, que é holder. Fala-se muito das SAs, porque está uma previsão lá na lei das SAs, mas, na verdade, o que se tem são empresas de gestão de participações societárias e empresas de administração de bens imóveis próprios, né? Então, nós temos que buscar simplificar ao máximo esse entendimento para que os patriarcas, o público-alvo dessas empresas, entendam a importância de se constituir uma holding, assim dizendo. Uma holding imobiliária é muito comum numa empresa, num contexto familiar, porque o patriarca começa suas atividades até em algum outro tipo de empreendimento e geralmente ele vai investir em imóveis, ele vai comprar imóveis e ele pode comprar esses imóveis na sua pessoa física. Então ele vai chegando a uma idade de 40, 50, 60, 70 anos, né, com uma certa quantidade de imóveis. E aí ele começa a se perguntar: como que eu vou transmitir isso para os meus filhos? Essa transmissão pode se dar em vida, através já depois da constituição da holding com uma doação, ou ainda uma doação pura dos imóveis, né, e os filhos constituir essa holding. Existem vários caminhos. Essa administradora de bens, falando então especificamente de imóveis. Esse contexto que você trouxe de blindagem patrimonial não é um contexto verdadeiro dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, porque não existe uma blindagem 100%. Existem algumas situações que, se mal conduzida ou conduzida dentro de um contexto de risco, de fraude à execução, de fraude a credores, facilmente isso vai ser desconstituído através aí da desconsideração da personalidade jurídica, ou ainda, no novo Código de Processo Civil, a desconsideração inversa da personalidade jurídica depois que já está lá constituído. Então, esta finalidade de proteção patrimonial, sim, ela existe, é utilizada, mas não é isso o nosso propósito. Nosso propósito é prevenir conflitos familiares, ajudar as empresas familiares a se organizarem em termos de uma estrutura empresarial que consiga transmitir esse patrimônio, seja ao longo do tempo, seja de uma geração para outra. Me surgiu umas dúvidas, assim, quando eu tiver reunião com esse cliente, pelo seguinte fato. Ele me falou o seguinte: Rafael, eu quero ter essa holding porque eu tenho vários imóveis e eu quero passar esses imóveis para essa holding e eu quero dividir lá em percentuais
que vai ser como se fosse o meu testamento. A pessoa tem 10% da empresa, ela vai ter 10% dos imóveis. Veja, o testamento já é uma outra ferramenta jurídica também que pode ser muito aplicada. Então, nem sempre é caso de holding. Quando a gente começa a dividir isso dentro da nossa metodologia, da metodologia da Evolua, no primeiro passo nós fazemos um diagnóstico. Então, nós analisamos lá todas as matrículas dos imóveis, os impostos de renda, e aí nós já começamos a identificar se é viável uma holding ou não, se ele pode ter uma holding ou não, se ele tem impedimento, e se eventualmente o caso não seja de uma doação pura e simplesmente, ou talvez um testamento. A facilidade de se transformar numa holding na hora de uma divisão patrimonial é que, veja, por exemplo, né, o cliente que tratávamos há pouco aqui, ele tem lá 20 imóveis, por exemplo, e 2 filhos. Será que vai ser 10 imóveis para cada filho? Dificilmente, porque quando você começa a dividir 1, 2, 3, 4, até o 9, o 10, pode ser que você agregou um valor maior que a divisão financeira. 10 imóveis para cada um pode não refletir a real divisão de participação financeira. Começa por aí. Mas se por algum motivo eles conseguirem chegar a essa conclusão de dividir em números iguais, nesse caso, depois nós vamos entrar no quesito de avaliação, né? Então, por isso que é mais fácil transformar cotas e cada um desses filhos futuramente ter lá 50% dos imóveis, ou se tem 3 filhos, dependendo, né, desse contexto também aí da esposa, o regime de casamento e tudo mais. Então, veja, testamento sim, tem uma possibilidade, há limites para essa doação, capacidade de testar, e a holding você consegue fazer uma flexibilização do melhor efetivo planejamento na divisão de imóveis, que é onde começa a ter o problema, que é no falecimento. Se você não deixou por escrito o que queria, vai ter ali algumas dificuldades. E algumas ferramentas auxiliares, além do próprio testamento, que é o protocolo de família. Nós comumente usamos essa ferramenta do protocolo de família quando se já tem uma empresa constituída, que a parte patrimonial imobiliária pode eventualmente até ser segregada de uma atividade industrial, do comércio, por exemplo. Você pode ter destinações diferentes. Uma destinação de um braço de negócio imobiliário e uma outra destinação do negócio. E pode ser que o herdeiro queira participar da parte imobiliária e não queira participar do negócio. Então, transitoriamente, até se ajustar muitas questões patrimoniais, você vai tratar isso dentro do protocolo de família, né? Respeitando, obviamente, as regras sucessórias e também tributárias, enfim, e societárias. Sim, é porque muita gente fala também da questão de usar a holding para, por exemplo, fugir do imposto causa-mortes, né? Meu pai morreu, por exemplo, e eu não tô com grana para pagar o imposto para eu receber a doação. Uhum. Tem isso, né? Se esses imóveis estiverem na empresa, eu escapo desse imposto? Olha, Rafael, existem várias situações que a gente chega na parte tributária, né? É o ponto que vocês também, né, interagem muito com a consultoria. Pensa da seguinte maneira: quando você vai tratar de um planejamento sucessório e que então tem que ser analisado o ponto tributário da operação, existem aí vários impostos que você tem que levar em consideração. Vamos falar do primeiro deles, por exemplo, o ITBI. Já na Constituição da holding, você vai ter o ITBI e você vai ter uma definição se vai ser um pedido de isenção, né, de imunidade temporária, de não isenção temporária, ou se realmente eu vou pagar o ITBI. E aí, dependendo, né, do município onde está constituído, eu tenho uma legislação específica de cada município. 10 imóveis espalhados em 10 municípios diferentes é uma extensão de trabalho. Outro imposto muito comum é a questão do próprio imposto de renda. Na atividade da locação e compra e venda de imóveis, você vai ter lá 11,33, podendo chegar a 14, sempre comparando a pessoa física do imposto de renda a uma economia. Mas também a economia no momento da venda, quando nós estamos já falando do ganho de capital versus a venda pela pessoa jurídica, lá 5,93, dependendo da forma como foi institucionalizado aí a questão da contabilidade. Vocês são especialistas nisso. Para daí nós chegarmos no ITCMD, que é a fase final, que é quando ou doa ou morre. Ao chegarmos na questão do ITCMD, nós temos questão de analisar se vai ser de fato por doação, entender bem a base de cálculo, se vai ser o patrimônio líquido ou se vai ser o contrato social, né? O capital social, melhor dizendo. E ainda as alíquotas específicas de cada estado. Então veja, todo esse roteiro que eu estou desenhando aqui para vocês, né? Nós fazemos isso com maestria, porque nós temos clientes espalhados em todo o Brasil e alguns deles que pensam dessa maneira: nossa, eu não quero pagar o ITCMD. Para ele, se ele tiver tempo, ele pode desenvolver um mecanismo, por exemplo, dos herdeiros irem adquirindo essas cotas, usar até mesmo de instrumentos como a distribuição desproporcional do lucro para fazer no caixa. O nosso papo, como está muito técnico aqui, né? A gente vai navegando, vai aprofundando e é prazeroso. Mas o que eu quero destacar é que cada família tem um objetivo, cada empresário tem um objetivo. Alguns vão querer economizar imposto, outros vão querer proteger patrimônio, que foi teu primeiro exemplo, e outros vão querer fazer uma sucessão tranquila, né? Preparando, inclusive, os herdeiros para serem, de fato, sucessores
empresa e não herdeiros no negócio. É que, na verdade, é o que eu explico muito. Não existe uma receita de bolo. Cada caso que chegar aqui provavelmente vai ter algo diferente, né? Ainda mais tratando de família, sucessão. A maioria do pessoal que escuta o Holdercast é empreendedor, né? A gente tá falando de forma técnica, mas para eles já vai ser mais fácil o entendimento. Né? A gente facilita bastante esse entendimento quando a gente vem na linha da metodologia, né? Então, eu sou professor, gosto de trazer essa linha da metodologia. Então, eu falei aqui, por exemplo, do diagnóstico, que é o primeiro passo, entender as peculiaridades de cada família, de cada empresa, se já existe, porque, por exemplo, eu posso estar falando de uma holding de participações, eu posso ter uma estrutura um pouco mais complexa, que é uma holding para cada um dos herdeiros, para fins de já pensar no planejamento sucessório de cada um dos herdeiros desse patriarca, né? Então, o diagnóstico já nasce bastante coisa ali. A segunda fase é o mapeamento de interesses. Isso é um diferencial da Evolua, porque a gente faz entrevistas muito longas com cada um desses empreendedores, para entender profundamente, né, a sua origem, como que ele chegou até ali, quais são os objetivos dos seus interesses pessoais, profissionais, patrimoniais, né, prevenindo com os conflitos. A terceira fase é parte do planejamento propriamente dito, que é nessa parte técnica tributária que nós conversamos aqui, mas também tem essa questão do respeito às regras sucessórias, análise de regime de bens de casamento e outros pontos específicos. E por fim, o próprio planejamento societário, né? Se vai ser uma empresa, se vai ser duas, se vai ser uma limitada, ou dependendo da estrutura, se vai ser um SA. E aí na quarta fase se executa isso e depois fica mais fácil o acompanhamento, que é a quinta fase. É lindo, né? O direito e a contabilidade, porque a gente vai pensando aqui, né? Você pode pensar tudo isso, você fez tudo certinho, o empresário lá pensou em tudo, mas esse empresário tem uma filha por fora. O filho, isso, você fez tudo, pensou em tudo, só que você não pensou que tinha uma por fora e ele ficou calado, por isso que você tem que entender, né? Calado, e assim, nós temos que respeitar, essas pessoas têm direito, têm expectativa, e no final das contas nós não podemos trazer um risco para a empresa, para a continuidade do negócio. Porque meio que quando fez a holding ali, colocou os filhos que tá ali por dentro do casamento, ficou certo. Só que ficou certo pra eles, né? A pessoa que tá ficando de fora meio que, já tá na empresa, então meio que tirou do sócio, da pessoa física e deixou na empresa. Por isso, Rafael, que o societário encaixa bem nisso. Porque nós não somos obrigados a ser sócio de quem a gente não quer. Então existem mecanismos para você equilibrar e liquidar essa cota, né? De se acontecer o caso, de surgir um herdeiro, exame de DNA, por exemplo, às vezes a pessoa nem sabia que tinha. Então, esse herdeiro vai se fazer uma sobrepartilha, eventualmente o inventário já terminou, e essa sobrepartilha vai chegar a um ponto de redistribuir as cotas sociais da empresa. Como fazer, né? Aí nós temos que invocar as regras de direito societário. E aí, quando a gente tem a oportunidade, então, de constituir a pessoa jurídica, a gente entra um pouco mais a fundo nos contratos sociais para discutir, por exemplo, critério de avaliação. O que, na prática, tecnicamente padrão, né? Você vai, como contador, colocar lá artigo 1031 do Código Civil, balanço especialmente levantado. Da nossa maneira, em parceria com contadores, nós colocamos algumas regras de direito societário, propriamente dita, para que, se nós tivermos que liquidar uma cota no futuro, alguém já saiba como que se avalia aquele negócio, né? Aí fecha na questão de valuation, finanças, societário e tributário. Planejamento societário dá para conversar bastante, né? É um tema que na nossa contabilidade veio mudando muito, né? A gente começou ali, a gente preferiu, vamos pegar empresas que estão começando, igual a gente, né? Então a gente passou bastante tempo pegando empresa da nossa média de idade. Se for ver o perfil dos nossos clientes, a maioria ali tem a mesma idade que a gente. Hoje já mudou. E hoje a gente tá vendo que tá chegando essas questões, né? De planejamento sucessório, de uma holding ali para administrar as outras empresas. Eu e o Augusto já tava pensando em fazer uma holding pra gente entrar em outros negócios. Então, a gente gosta de deixar bem claro que, a gente é bom nisso, então a gente faz isso. A gente não tenta convencer o cliente que a gente consegue integrar. A gente entrega uma holding. A holding é muito fácil de abrir. Burocraticamente falando, né? O CNPJ holding é fácil. O CNPJ é muito fácil de abrir, mas a gente sempre prefere quando a gente tem essa liberdade de passar, vamos passar pro nosso parceiro aqui, conversa com ele, pro que você tá querendo vai fazer sentido, né? Então, a gente gosta de deixar assim pra, eles são bons nisso e a gente é bom nisso aqui. E acontece, né? Igual já aconteceu
a gente manda para vocês e acaba voltando para a gente ali na hora que o negócio tá certo e a gente tem que concretizar, né? Claro, são modelos de negócio diferentes, né? E a gente tem prazer em fazer isso, né? Para nós isso não é trabalho, para nós isso é a nossa missão, porque a gente consegue ver não só o direito e a contabilidade, que é apaixonante, mas também as questões relacionadas à gestão, a modelos de negócio, a própria inovação. A gente consegue orientar herdeiros para que eles não errem, né? Ele herda, por exemplo, as cotas sociais, ele quer já mudar e investir o negócio. Calma, a gente consegue trazer outros pontos de atenção que é a consultoria raiz, vamos dizer assim. Igual eu e o Augusto aqui não herdou nada, né, Augusto? Então a gente não teve isso, mas eu imagino, o cara lá que 25 anos, o pai sempre bancou ali e tal. Não desmereço, eu queria ter nascido assim, mas eu não tive esse mérito. Do nada, cara, você tá com uma empresa de 20 milhões, se vira, né? Seu pai faleceu, você é o herdeiro, o que eu faço? Né? Sem ter passado por esse processo, né, sucessório, por uma empresa por trás disso, né? Sim, essa é a sucessão da gestão que você fala. Nesse ponto, né, eu sou conselheiro de administração, certificado pela PUC no Paraná, trouxemos isso para dentro da Evolua, essa experiência da governança, né? Aí você está falando na linha da governança. Então já mudou um pouco. Você já trouxe a terceira solução aqui da Evolua. Sem querer, não foi combinado. Pois é, pra você ver como o negócio é completo, né? Como vocês são completos. Obrigado. Essa linha da governança, você pode pensar da seguinte maneira. Imagine uma empresa que já está estruturada numa holding, né? Ou ela já tem, não ainda uma holding, mas ela tem os seus processos muito bem definidos dentro do modelo de negócio dela. Imagine, por exemplo, uma empresa de transporte. E quando você fala lá a questão dos interesses, né? Você faz esse mapeamento de interesses com o herdeiro que está nessa faixa de 25, de 30, que herdou ou que vai herdar, pode-se chegar à conclusão de que ele não quer tocar aquele negócio, que aquilo não é para ele. Ele tem outros objetivos de vida, ele fez outras formações e ele não pode sofrer, ninguém pode sofrer. Nem o CNPJ pode sofrer por causa do CPF, entenda? E aí ele vai precisar lançar mão de mecanismos da governança. A exemplo, um conselho consultivo ou uma boa diretoria muito bem formada. Ele vai precisar ser capacitado para entender as questões relativas à distribuição de lucro, prestação de contas, compliance societário. Ele vai precisar conhecer isso, mesmo que ele não queira. Mas ele não precisa estar todo dia das 8 às 6 na empresa, porque aquela não é a vibe dele, não é o negócio dele. E inteligente é o patriarca que percebe isso. E inteligente é o patriarca que percebe isso e prepara a empresa para ser vendida, né? Que aí vem de novo a nossa linha aí que já falamos do valuation. Então veja que a gente começa a dar um caráter de aconselhamento a grupo familiar, né? E a empresa familiar é isso. Ela ser capaz de mudar o seu modelo de negócio e enquanto isso não acontece, ela estar organizada para eventos críticos. Por exemplo, ter uma holding é muito bom para o planejamento sucessório. Ter uma holding é muito bom para fazer um momento de venda, que pode ser por um caminho de coisa boa ou pode ser por um momento mais difícil, porque o cara não tem a menor capacidade de tocar aquele negócio. Ele não queria, ele não se preparou. Então essa é a linha da governança. Qual o melhor momento para a gente começar a pensar nisso? Por exemplo, dá o exemplo da holding. A gente podia ter feito besteira antes do valuation. A gente viu isso, né? A gente não imaginava o que a gente tinha. A gente, meio que era cego, né? Dentro do nosso próprio negócio, a gente não entendia o valor da nossa empresa. Até o conceito de valuation também era algo que a gente ainda não tinha, né? E pra você ver, a gente é bem humilde, né, cara? A gente é contador. Mas, cara, a gente é contador, mas a gente não se especializou em valuation. Não é a nossa pegada. Então, a gente contratou uma empresa pra fazer o nosso valuation. Porque às vezes muitos contadores falam, não, eu mesmo posso fazer. Pô, eu sou contador. Tu tá fazendo o teu valuation, tu vai colocar. Vai estar enviesado. Vai estar enviesado, né? Então, a gente fez e isso aqui mudou, até as nossas metas mudaram depois do valuation. Claro. A consciência do negócio. A consciência, cara, não é mais da forma que era antes pra ser nosso sócio. O mesmo acontece com herdeiros. Ele entra pra falar assim, vou vender. Quando ele tem a perspicácia, como vocês tiveram, de fazer um valuation, ele compra de novo o negócio dele. Ele não sai porque ele não conhecia todo o potencial, né? Essa visão de fora, né? Então o Cláudio tá aqui, né, que navega bem no valuation, pode comentar um pouco sobre isso. É muito comum a gente... Por que tem poucos M&As? Porque a pessoa vem até nós para fazer o M&A
MBA, a gente prepara ele no societário, deixa pronto. Quando chega na fase de fazer o valuation, ele compra de volta a empresa dele. Porque até a própria estrutura societária adequada valorizou ainda mais o negócio dele. Trouxe uma melhor eficiência tributária e assim por diante. Aí, falando um pouquinho já de valuation, né, William? Obrigado aí. O valuation é uma imersão no negócio, né? Vocês fizeram parte disso, então a gente fala que, independente de ter uma operação de M&A em vista, fazer o valuation é um instrumento de gestão e de estratégia, pensando no longo prazo e na sustentabilidade do negócio. Além disso, a gente teve alguns casos já interessantes, até o William trouxe, que havia um processo de venda em andamento, cancelaram a missão por saber desse valor, e outros casos também que a gente mesmo falou, olha, não é a hora de fazer o valuation, porque tem questões aqui tributárias, societárias, pendentes aqui financeiras, então se você fizer uma preparação, e aí sim, um longo prazo, 6 meses, 1 ano, na hora de fazer o valuation e ir para uma operação societária de M&A, você vai conseguir trazer um valor muito maior da operação. Então, estar preparado serve sim para a estratégia, pensando em longo prazo, e para uma operação de M&A para você aumentar o valor do deal. E deixa eu complementar, finalizar isso que o Cláudio falou. Dentro do protocolo familiar ou de um acordo de sócios, comumente a gente coloca os critérios que foram utilizados para o valuation para avaliar o negócio no momento de retirada, exclusão de solução. Então, é muito legal, né, a gente fazer essa interação, trocar essas experiências aqui e poder levar isso aí para os ouvintes do Holdercast. No último episódio a gente falou sobre muito perrengue, né? Foi um episódio assim, interno, tava eu, o Caio e o José Passos. E a gente falou uma parte que eu lembrei hoje, quando vocês estavam falando. Que, assim, muitos de nós, né, a gente tá empreendendo, a gente falou sobre essa questão de deixar algum legado. Então, por exemplo, poxa, nasce pobre, mas não obrigatoriamente tem que morrer pobre. Então a gente trabalha a vida inteira ali, constrói um patrimônio, né? Eu e o Rafael, por exemplo, a gente vem de família humilde e tudo mais. E quando a gente vê essa questão de holding, de planejamento sucessório, de valuation, mostra que você, como empresário, começa a entrar num nível a mais no seu negócio, né? Você começa a olhar o seu negócio de uma forma muito mais estratégica. Então, o que a gente até queria, a nossa intenção nesse episódio é conscientizar também, né? Muitos empresários que estão botando a cara, né? Estão empreendendo, estão fazendo a parte deles, mas às vezes por conta da operação também, né? Ainda não tiveram essa sensibilidade de pensar, cara, eu tô trabalhando aqui, tô construindo, tô abrindo redes de franquias. Isso responde um pouquinho do que o Rafael falou antes. Ele perguntou quando que é bom fazer, ou quando que é necessário. Eu sempre digo assim, Rafael Augusto, quando que é necessário? Antes que seja necessário. Senão não era planejamento. Quando deu merda. E aí o planejamento, cara, olha só, ele tem que ser atualizado. Porque você faz um planejamento de uma pessoa que tem 40 anos, tem um determinado nível de patrimônio. Construindo, igual você falou. Aos 50, a realidade dele mudou. Muito provável, nos 40, ele deva ter lá, em média, né, brasileira, realidade. 2 imóveis, uma liquidação financeira, talvez uma participação societária. É uma realidade. 10 anos depois, ele tem uma outra quantidade de imóveis, uma outra quantidade financeira, talvez mais participações societárias. O planejamento para o cara de 50 é diferente. E aí a gente usa outras ferramentas aí, desde seguro de vida resgatável, o próprio testamento que você falou, mecanismos de liquidação financeira da cota, em caso de falecimento, quando você tem uma empresa com mais sócios, que não seja uma empresa familiar, mas que possa vir a se tornar, em sociedades entre irmãos que dão certo, mas consórcio de primos que possivelmente não deem. Então tudo isso tem algumas amarras também no ponto de vista financeiro, algumas contingências que você pode ir pensando, né, no momento disso. E evento de liquidez incerta. Vai acontecer, você só não sabe quanto vai custar. Uma coisa que vem crescendo muito, né, até devido à questão das startups, né, e eu acho que dá para trazer também para o planejamento sucessório a questão, tipo, naquele funcionário top ali, né, aquele funcionário ali, nota 11, que ele participou da empresa totalmente, pegou os perrengues da empresa, passou por tudo, e tem o herdeiro e tem esse funcionário. Talvez, até isso dá pra trazer, né? Talvez, vamos trazer esse funcionário pra ser nosso sócio, que é eu já pensando, provavelmente eu pensaria nisso, né? Com a visão que eu tenho hoje, porque todo mundo que entra na roda, a gente fala, cara, aqui
a sociedade é o limite. Pode crescer até virar nosso sócio, acontece já, né? A gente já tá abrindo outras empresas com funcionário. Então, a gente viu isso, né? Até numa conversa foi com o Felipe e com o Cláudio, a gente pode usar isso na Holder, pode trazer o funcionário, ele vai pagando ali o investimento como se fosse com ações, com as cotas dele ali, ele recebe um valor referente às cotas, a gente vai fazendo essa reserva para depois virar o investimento dele. Tipo, abriu muito a nossa mente em questão disso, né? Que a gente pode usar pessoas, a gente não precisa ir no mercado buscar. E aí, Rafael, a importância de uma outra ferramenta de planejamento sucessório, que eu destaco super importante, que é o acordo de sócios. Porque você está fazendo uma sociedade, né, com esse seu ex-funcionário, para ele migrar então numa condição de sócio. Entretanto, se ele vier a falecer, você não fez uma sociedade com a esposa dele ou com os filhos dele. Aí já me trouxe outro problema aqui na cabeça. Eu te falei a solução antes, cara. Eu te falei a solução antes, né? A solução é o acordo de sócio. No acordo de sócio já deve prever isso, né? Você vai prever a forma como você vai valorar, como você vai liquidar essa cota e, naturalmente, o contrato social lá nesse tipo de atividade vai ser intuito persone, né? A menos que seja uma SA. E ainda assim, se for uma SA, ainda cabe algumas análises pelo seu momento inicial, se você vai ter lá cotas ordinárias ou preferenciais, né? Eu presidi uma empresa de tecnologia, fui presidente do conselho consultivo dessa empresa de tecnologia, que começou com 4 sócios numa limitada e até o momento que eu estava lá, estavam quase 30 sócios, com sócios minoritários, acionistas aportando valores. E aí, dentro de uma estrutura que, independente de quem falecesse, não atrapalharia o crescimento do negócio. E aí, de novo, né, a pandemia veio para mostrar que o cara de 40 ou de 60 é irrelevante essa questão do momento do falecimento, porque é uma questão que pode acontecer, é um tabu que foi quebrado. Esperando, por exemplo, para você... O Augusto quase fica com a holder aqui só para ele, com 29 anos. E alguns mecanismos têm que ser feitos antes dos 65 anos, né? Por exemplo, o seguro de vida resgatável você não pode contratar após os 65. Então, você veja como a gente começou aqui o tema falando de planejamento sucessório, de holding e como que isso expande, não tem como. Pro societário, depois do negócio. Não tem como, né? Tem que tá muito interligado ali os dois. Eu vejo alguns casos, né? Por exemplo, entrando um pouco no ramo que a gente vê muito aqui em Brasília, por exemplo, alimentação, né? Às vezes o cara começou ali com um food truck, um trailer, e aí foi crescendo, aí foi abrindo uma loja, abriu outra, foi abrindo. Aí foi chegando um momento que, tipo, ele teve que começar a franquear, mas ele não franquia, ele ainda tem sócios nesses estabelecimentos, muito provavelmente por causa do Simples Nacional, que é que a gente até brinca chamando de laranjal, né? Bota um fulano ali pra ser o sócio ali. Eu queria saber, assim, qual vai ser o desdobramento disso na questão sucessória. Eu acho que vai ser um problemaço, claro. Mas, assim, na maneira prática, que a gente vê muito isso acontecer. Eu sei, entendo o que você tá falando, nós estamos numa realidade brasileira, mas aí nós temos um DNA, que, assim, não existe jeito certo de fazer algo errado, né? Não existe jeito certo de fazer algo errado. Você vai estar criando um problema pra resolver outro. Não faz sentido. E se o teu negócio precisa de um arranjo tributário questionável para ficar de pé, você não tem um negócio, você tem um problema, né? Então a gente encontra muito nesse contexto de quando vai fazer, por exemplo, uma holding familiar no ambiente mais industrial, né? Um pouquinho diferente da realidade que você comentou aí, no sentido de ter lá uma empresa no Simples para regir os funcionários para a economia INSS. Nós temos condições de fazer um cálculo de análise de risco na casa da vírgula de quanto que é o teu, entre aspas, benefício e quanto que é o risco e o passivo efetivo que você está criando. Então, isso mata o empreendedorismo. Eu entendo, né, que começa lá como microempreendedor individual, você vai evoluindo para uma empresa de pequeno porte, regime tributário no Simples e tudo mais. Mas se você parar para analisar, por que muitos negócios no Brasil não evoluem? Porque se tem a ideia do Simples, sem fazer uma boa análise efetiva tributária se é o melhor regime ou não, né? E o pior disso tudo é que, se de fato for o Simples, o empresário vai querer... Eu não posso nem chamar de empresário, porque ele não é responsável. Ele está empregando pessoas e criando sonhos, criando expectativas dessas pessoas de um negócio que é um castelo de cartas, que num determinado momento pode ruir, e pode ruir gerando danos para muitas pessoas. Aos cítricos, aos laranjas que você falou aí, né? As pessoas que, entre aspas, colocam o seu
emprestam o seu nome. Pare com isso, né? Não precisamos disso. Nós temos que ajudar as empresas a crescer e a evoluir. Não, mas o governo conseguiu piorar isso aí colocaram o MEI, né? Ainda tem isso, ainda tem o MEI agora, né? Ainda aumentou o MEI para 130 mil. Pra mim, eu acho que o MEI é um negócio complicado ali, né? Porque... Nesse ponto, aí é uma opinião muito particular, a desburocratização, a facilitação do empreendedorismo sem esse caráter arrecadatório e fiscalizatório nesta faixa do empreendedorismo. Isso nos Estados Unidos não existe, entendeu? Por isso que incentiva-se o microcrédito, incentiva-se o empreendedorismo. Mas todas essas clientes, as pessoas que passam por isso, né, que eventualmente fazem então aí os seus arranjos para poder sobreviver no mercado, eles evoluem e chegam numa condição, né, de fato voltar lá no nosso tema inicial, de chegar lá à constituição de uma hold, de uma administradora de bens, e parabéns, muitos deles quebram no meio do caminho, se reerguem, levam, é um caminho longo de 7, 10, 15, 20 anos, mas quando chegar lá nesse momento, então, por favor, faça da maneira correta para que você deixe de fato um legado e não um problema para o seu sucessor. Essa é a ideia, né? A empresa tem que ter uma missão, né? Qual é a nossa missão aí, Augusto? Ajudar a melhorar a vida das pessoas por meio do empreendedorismo. Isso aí. Tudo na ponta da língua. Não, assim, eu achei bem interessante trazer esse ponto novamente, porque é uma questão que a gente vê e se incomoda a gente, né, Rafael? A gente vê, tipo, os empresários estão ali pensando, claro, a gente sabe que tem um custo tributário e tudo mais, mas igual o William falou, né? Às vezes você tá tentando arranjar um jeito certo de fazer algo errado, e não existe isso. Então, poxa, se você deu duro a vida inteira e tudo mais, criou aquele patrimônio, criou aquela estrutura, né, de bens, e aí você começa a trazer as pessoas lá, simplesmente por conta da questão tributária, vai ruir, né? E veja que primeiro alvo desse tipo, né, de empreendedor, entre aspas, é a própria família. E aí você tem, inclusive, questões de menores, né, já com problemas no seu CPF, porque foi feita uma escolha equivocada da estratégia. E isso é feito, muitas vezes, de uma maneira do senso comum. E nós estamos aqui para trazer a realidade, trazer, como a gente diz, efetivamente na casa da vírgula, as vantagens, as desvantagens, os riscos, os prós, os contras, dentro disso que eu falei que é a metodologia. Diagnóstico, mapeamento de interesse, planejamento, execução, acompanhamento. Planejamento sucessório, mapeamento de riscos. Tem muita coisa aí, né? A gente falou muito aqui a gente sempre traz muita questão da empresa, né? Aqui ficou um podcast para tirar a dúvida de muita gente, né? Acho que o Cláudio já falou no outro podcast, mas se quiser complementar mais, o que é a Evolua? De onde vem? Quantos funcionários tem? Onde vocês querem chegar? É legal passar isso aí. Legal. A Evolua é uma empresa jovem, como vocês, assim como nós também. 4 anos, indo para o seu 4º ano. Foi fundada pelo Felipe Machado, trabalhou na área de governança do Banco do Brasil, né, na área financeira, trabalhou em várias consultorias, tem mais de 20 anos de experiência de consultoria. Temos aqui em Brasília o nosso sócio, Cláudio Sotana, né, que também tem uma história aí no mercado financeiro. Aí temos o William Júlio, com a sua história dentro da advocacia, sua especialidade em direito societário e também nas questões tributárias. Temos o Daniel, sócio diretor geral aí de consultoria, né, coordena todos os projetos, em uma parte bem importante. Tem a experiência dele aí de auditoria, de ter trabalhado também em grandes empresas. E o Valdeir Cereza, coordenador aí da área tributária e assessor master para projetos especiais. Aí temos uma equipe formada aí por 18 profissionais, filial em Amparo, estamos abrindo nossa filial em Campinas, a nossa filial aqui em Brasília e a nossa sede lá em Cascavel, no Paraná, por um alinhamento de vida, né, de todos os sócios. A gente consegue se mover para qualquer parte do país, né, e atender clientes em qualquer região do país pela facilidade logística que a gente tem. E no contexto familiar, né, a nossa empresa, a gente fala que está se tornando também uma empresa familiar, seja pelas amizades, pelas relações societárias, mas também alguns familiares nossos trabalhando lá, né, as mulheres, os financeiros, a mulher do marketing, né, que são as esposas dos nossos sócios, né, minha esposa também trabalha comigo. Então esse é o nosso grupo, simples, objetivo, né, de uma maneira muito profissional. Temos mais de 100 clientes ativos, né, é uma empresa que cresceu muito rápido, trabalhamos muito, né, temos uma agenda bem intensa aí, né, Cláudio? Exato. Segundos e terceiros tempos, né, desfrutamos também disso tudo, temos bons resultados, né, e o limite para nós, olha, não conheço ainda, não vi ainda onde é que vai ser.
Falar igual o nicho de mercado, o nosso nicho é CNPJ. Assim. No caso deles é CPF também. CPF, CNPJ, show de bola. Tô falando muito hoje, tô tomando o lugar do Augusto aqui. Não, mas cara, tá bom, cara. É o que eu tô aprendendo muito, cara. Eu gosto de ouvir assim. Pra gente tá sendo uma aula também. Com certeza. São episódios assim, né, que ajudam muito a gente a propagar a nossa missão, né? Porque a missão do Holdercast, a gente tem a missão do grupo Holder como um todo, a gente tem várias empresas, mas a gente tem um propósito em comum, né? Que é ajudar a melhorar a vida das pessoas por meio do empreendedorismo. Então, igual eu tava falando, quando o empresário chega nesse estágio de começar a se preocupar com o futuro dele, com o futuro do patrimônio, da sucessão dele, ele já tem que pensar nisso, né? Então, poxa, às vezes a gente tá dando um start aqui de um pensamento que o empresário ainda não teve. E nem é por culpa dele, ele não é negligente por conta disso. É porque ele nunca chegou a essa informação também. Não sabia que não sabia. Exatamente, né? Então, pra você que escuta o Holdercast e achou esse episódio muito bacana, né? Com certeza você aprendeu muito, compartilha, né? Com aquele empresário amigo seu. Fala, olha, cara, planejamento sucessório, a gente tá empreendendo, mas a gente tem que pensar onde que isso vai parar, né? Porque o Flávio Augusto também fala muito isso no livro dele, né? A empresa, cara, ela foi feita ou pra ser vendida ou pra quebrar, não tem jeito. Então, você tem que pensar nisso, né? Igual a gente falou, poxa, a gente tem nossas filhas, né? A gente empreende, cara, provavelmente talvez elas não queiram mexer com contabilidade ou com algo do tipo. Sabe o que é legal de um programa como o de vocês? É que a gente pode conversar aqui dentro de um ambiente democrático, né? Que a gente pode divergir eventualmente de ideias. Você deu o exemplo do Flávio Augusto, né? Eu gosto muito da linha do Jim Collins. Empresas feitas para durar, empresas feitas para vencer. Tudo serve, tudo pode. O que nós temos de diferencial é conseguir adaptar a real necessidade de cada um dos empresários. Se ele começou lá pequenininho como um MEI, ou se ele está chegando a um nível milionário ou bilionário, a metodologia que a gente desenvolveu ao longo da soma da experiência de todos os nossos sócios, da soma de experiência de todos os nossos sócios e nossos parceiros, entrega o melhor produto para o cliente. Por isso que nós agradecemos os clientes que vocês já nos recomendaram. Pode pesquisar com eles lá o nível de satisfação que tenho certeza que está alto. Vão ganhar um prêmio de satisfação dos clientes. Com certeza. Não, inclusive, o que eu achei bem interessante, né? O Cláudio também, desde o início, a gente sempre conversou, o Cláudio sempre trazia, né? Que vocês fazem um trabalho, assim, personalizado. Vocês escutam o cliente. O diagnóstico já diz tudo, né? Porque seria muito fácil chegar e falar, não, preciso abrir uma hold. Tá bom, vamos lá, você faz isso aqui, acabou, abriu e tá tudo certo. Até chegar ao ponto de realmente, cara, realmente você vai precisar de uma hold, né? Então, eu acho que isso é um diferencial que é incrível, assim, e serve também para as outras empresas também que atendem, né? Em seus determinados ramos, começaram a pensar nisso também, né? Teria essa preocupação do fit com o cliente. Claro que cada negócio é um negócio, né? Eu dentro do livro do sucesso do cliente, eu vejo muito isso. O negócio da Evolua é um negócio de alto contato. Tem um contato muito alto. Não tem como você start. Então, vocês não trabalham com escala, vocês trabalham com um contato alto, com uma consultoria completa, né? Onde vocês vão ver detalhes por detalhes. Essa questão da entrevista eu achei sensacional, né? Poxa, você chegar, conversar. Eu até percebi que o William, ele perguntou muita coisa pra gente aqui nos bastidores, né? Mas eu acho que ele deve estar me entrevistando também. Porque isso já faz parte do core business. Então, tipo, como é que vocês começaram? Então, tipo, com certeza isso já vai gerando ali na sua cabeça, tipo, esses caras vão ter um perfil de fazer isso daqui a um tempo. Eu achei muito legal. Do DNA. Né? Então, assim, é muito, muito interessante isso porque no final das contas isso gera uma satisfação imensa pro cliente. Então, eu falo muito desse livro que eu tô lendo, né? Porque é intrínseco da nossa realidade hoje, né? A gente trabalha com a base de clientes recorrentes e a gente se adapta a essa realidade. Que é o caso de vocês já é o quê? Já um serviço pontual. Claro que vocês vão ter uma cauda longa ali, vão estar acompanhando, mas é muito legal ter essa percepção. A gente tem cases, né, muito interessantes. A gente tem cases de empresas com mais de 40 anos de CNPJ. A gente tem cases com empresas mais velhas que nós, como os nossos clientes. E isso é muito legal, porque a gente consegue... isso para aquele cliente é uma inovação. Uma inovação do quê? Da gente mostrar alguns caminhos, de um caminho que ele nunca percorreu, né? E a gente já percorreu por mais de 30 vezes, né? Com experiências de outros clientes que a gente pode trazer para dentro do nosso negócio e servir, né? Prestação de serviço, de fato, é isso. Então, muito gratificante. Quero agradecer aí a vocês mais uma vez o convite feito, né? As
as indicações. Cascavel está aberto a vocês, assim como o Brasília, né? Vocês nos devolvam uma visita lá, por gentileza. Quando forem só interrompendo, quando forem a Joinville receber o próximo prêmio, dá uma passadinha em Cascavel lá. Cascavel é perto? Dá uma desviadinha, assim, Porque Cascavel, Tubarão, lá tem esse nome, tanto né? bicho, né? É perto. Mas quero agradecer e super bacana, parabéns aí pelo escritório, parabéns pelo grupo, parabéns pelas pessoas que vocês demonstraram ser aí, a gente tá muito feliz de ter parceria com você. Não, assim, e cara, eu acho muito legal essa oportunidade também, né, cara, porque tipo, no caso, vocês falaram do cliente que tá há muito tempo, né, que tem 40 anos e tal, provavelmente já é um senhorzinho bem de vida, status, o cara vai estar aqui na lancha aqui em Brasília, vai estar tomando um Negroni, Vai dar lanche. o cabeça branca lá e... Então, meu Não é o Cláudio. Chega nos outros empresários lá, então, você já ouviu falar em planejamento sucessório? Não, como assim? Pois é, eu fiz na minha empresa, você fez na sua? Não, poxa, cara, sério mesmo que você não fez? Então ó, tá aqui, ó, Evolua Consultoria, então vai lá, porque acho que você tá perdendo, você tá sendo juvenil. Assim. Mais ou menos assim. Mas é sensacional mesmo, de verdade. E assim, a gente fica muito envaidecido, né? E o Rafael te conversa muito, porque assim, a gente vê a Evolua também, poxa, uma empresa muito bacana, sabe, velho? Tá construindo um nome legal aqui, o trabalho do Cláudio aqui em Brasília tá bem interessante. Pô, na rede lá da Moai lá, pô, todo mundo conhece o Cláudio, é referência. Fica muito feliz em saber que a gente pode estar contribuindo, né? E mostra que a gente tá fazendo a coisa certa, né, Rafael? Trazendo parceiros de ponta, né? Com soluções sensacionais. A gente tem a humildade também de dizer o que a gente faz, o que a gente não faz. Eu acho que isso pra gente sempre foi um aprendizado. E a gente quer focar em estar cada vez melhor, fazendo uma contabilidade muito mais completa, vendo nos detalhes da contabilidade, sermos mesmo uma referência na contabilidade. Não querer abraçar o mundo com os braços e com as pernas. A gente vê muitos erros no nosso mercado, principalmente, né? Às vezes, alguns colegas que às vezes se perdem, né? Começam a querer vender curso e esquece que tem um escritório lá pegando fogo e a gente sabe que tem muitos caminhos e, poxa, trazendo parceiros, trazendo pessoas que viram nossos sócios, né? A equipe também, a gente vê potencial. E, poxa, igual o nosso BPO, a gente viu um potencial, mas a gente não abriu mão da contabilidade. Olha, a contabilidade vai existir, vai estar evoluindo, mas o BPO vai estar ali complementando e a gente trouxe uma pessoa. E o BPO é a cura da dor de muita gente, né? Sim, tem gente que acha, não, vocês são meus contadores, vocês vão fazer tudo. Não. A gente não faz tudo. Tipo, isso está acontecendo cada vez mais frequentemente, os dois. E já tem gente vindo pra gente procurando o BPO e fechando com a contabilidade, né? Pra ter os dois juntos. Às vezes até o próprio valuation, quando aparece alguma questão de valuation, a gente fala, não, tem aqui o pessoal da Evolua, a gente não faz. Por exemplo, a holding também, né? A gente não faz a questão da holding, tem uns parceiros. E se for abrir a holding mesmo, aí a gente abre, entendeu? Porque, igual falou, poderia ser oportunismo. Porque às vezes vai abrir por abrir, né? Às vezes não vale a pena, né? E isso vai trazer o quê? Eles vão pensar, pô, os caras estão preocupados realmente com a minha condição, né? Vai trazer uma satisfação, enfim. É mais um insight que a gente tenta deixar, né, pra quem escuta a gente, é saber dizer não, né? Não quer dizer que você também vai abrir mão de um monte de oportunidade. Não, cara, você vai filtrar aquilo, faz parte do seu business, o foco, acho que foco... No máximo a gente vira sócio da Evolua e... Você já sabe quanto que vale a roda. Mas é isso, cara. Mas a gente não sabe quanto é que vale a Evolua. Mas, cara, é muito, muito bacana mesmo. Acho que a gente cria um ecossistema de soluções, né? Exatamente isso. E pensar que o empresário que chegar na Holder, ele vai ser atendido na grande maioria das demandas que ele tiver, né? E o que a gente não tiver na nossa carteira, a gente vai buscar um parceiro. Já fez isso, tá até com o BPO, né? O próprio BPO, a gente foi atrás de um parceiro pra fazer, que é a Voxel, né? Que é bares de restaurantes, né? Eles são nichados exclusivamente para bares de restaurantes. A gente tem bares de restaurantes na nossa carteira de clientes, né? Que até pensando em planejamento sucessório é interessante para eles conhecerem isso, né? Porque é um negócio que pode ficar escalável, pode ficar gigante, né? Como é que você vai fazer isso, né? Saber crescer, né? O cliente tá crescendo ali, não se preocupa com o financeiro, não se preocupa... Se não se preocupa com o financeiro, vai se preocupar com o planejamento sucessório. E a mortalidade das empresas tá aí, né? Financeiro. Tá no detalhe, com certeza. Bom, senhores, eu fico aqui
muito agradecido pela presença de vocês dois. Eu acho que pra gente receber aqui, pô, a Evolua, né? O William veio lá de Cascavel, veio aqui prestigiar o nosso podcast. Pra gente é sinônimo de muito orgulho. Se vocês puderem deixar alguma mensagem também final aí pra quem escuta o Holdercast. Mensagem de efeito, aquela frase ele vai falar de Jim Collins aí, vai falar alguma frase de Jim Collins. Aproveita. O Caio é muito Jim Collins. O Caio gosta bastante. Da Holder como parceiros nossos, muito importante para nós, né? A nossa filial está em franco desenvolvimento aqui, vocês já são grandes, né? Já tem uma carteira importante de clientes e naquilo que a gente puder contribuir aí na evolução dos clientes de vocês, contem conosco que parceria é isso, é respeitar o core business, né? De cada um dos negócios e termos sempre uma relação muito transparente, no final o cliente saia bem atendido e todos saiam muito satisfeitos. E a frase de efeito? Faça isso e tenha sucesso. É isso aí, pessoal. Obrigado também por mais essa oportunidade e contem com a gente aí para os próximos episódios. É isso aí. Vai ter mais episódio do Evolua, né? Com certeza. Com certeza. Vai ter mais episódio. Aqui a gente já falou de uns 4 temas diferentes, né, Rafael? Cara, cada tema aqui dá um podcast diferente. Rafael, então aproveitando aí, cara, faz o segue nós. A gente recebeu aqui hoje o William Júlio. Você pode achar o William Júlio no Instagram por @William Júlio de Oliveira, né, William? A gente também tem aqui o Cláudio Sotana, @Cláudio Sotana, bom usuário aí, show de bola também. Temos aqui do meu lado o meu querido Rafael C. Contador, antigo Rafael Camilo. Eu aqui, que vos falo, Augusto Contador, lá no Instagram. A gente tem o Holdercast também, pessoal, lá no Instagram. Os cortes dos episódios estão lá. A gente também tem um canal no YouTube, o Holdercast. E você pode escutar esse episódio no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts também. Não esquece lá de assinar o nosso canal. E agradecer muito aí mais uma vez a presença dos nossos convidados. A gente também tá no site da Holder também, muito importante falar, holdercontabilidade.com/podcast. Tem a rede social também do Caio Costa com Y, José Passos lá, Papo de Holder, que também fazem parte aqui da nossa equipe. E é isso, pessoal, mais uma vez agradecer demais aí, a gente se vê no próximo episódio e não se esqueça, Rafael. Viva a água em movimentos. É isso aí. E a iniciativa não espera convite. Valeu. Valeu, abraço.